Hoje, o doutor Edson Borges, que é especialista em reprodução humana assistida, está com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo em ordem. E vamos falar de um assunto muito sério, que é a fertilidade. Ok. Principalmente nos dias de hoje, em que a mulher vai para o mercado de trabalho, espera ter a sua carreira bem-sucedida, para depois pensar em realizar o sonho de ser mãe, né, doutor? Exatamente. A infertilidade hoje ela está mais comum, porque justamente isso, o casal quer ter menos filhos, cada filho é mais valorizado, então espera um pouquinho. Então a história da idade é uma coisa importante. Fizemos uma matéria sobre o assunto, vamos assistir juntos? Olha lá. A Organização Mundial da Saúde estima que uma mulher em cada 10 brasileiras sofre dificuldade para engravidar. 30% dos problemas acontecem no organismo da mulher, 30% no organismo do homem e 30% no organismo de ambos os sexos. Fatores como distúrbios de ovulação, doenças sexualmente transmissíveis, endometriose, doenças imunológicas e fatores genéticos são algumas das causas que atrapalham a fertilidade da mulher. Por isso, tire suas dúvidas sobre fertilidade agora no Mulheres. E já vai mandando suas perguntas, viu? Que aí o doutor Edson já responde. Vamos ver o primeiro mito ou verdade? Olha, apenas 10% das mulheres inférteis são portadoras de endometriose. Verdade. Bom, muito pequeno, né? Exato. Número. Na verdade, não. Se a gente pensar de uma incidência de uma doença em 10%, ela é muito comum. Ah, não, mas eu digo assim, 10% das mulheres inférteis acaba sendo bastante Você comum. acha bastante? É bastante, sim. Porque acho que normalmente as mulheres acham que o problema da infertilidade é só a endometriose. Exato. Não pensam nos outros problemas, né? Para você ver, Kátia, 25% das vezes a gente não sabe o que está acontecendo, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Né? Então, realmente, 10% da gama toda é uma coisa grande. Porque a endometriose tem duas condições, não só a infertilidade, mas todo o sintoma clínico da mulher. E que é bem intenso, né? Dor na relação sexual, alteração intestinal, então é uma doença danada. E no ciclo menstrual, a mulher, quando ela está em TPM, quando o corpo está se preparando para menstruar, ela já se sente mal, mas quando começa a menstruar, a situação piora demais, né? Dói bastante. Então são duas coisas, o mal-estar, junto não só com a angústia da infertilidade, mas com a possibilidade de não engravidar. E o que é mais sério, a endometriose é uma doença que ela é progressiva. Isso é, quanto mais tempo passa, pior ela fica. Ela só tende a piorar. Tem que ir para o médico, viu? Vamos ver mais uma? Abortos naturais diminuem a chance de gravidez. Mito. Mito? Mito. Por quê? Nós, espécie humana, a gente acaba sendo muito pouco fértil. Isso é, a partir do momento que o casal engravida, a chance natural de gravidez é de 10%. Olha só. Só isso? É bastante. Imagina. Você acha bastante? Bastante. Hoje nós temos 10%? Que engravidam. Então imagina. Que engravidam. Eu achei que... das mulheres que engravidam, 10% abortam. Então, eu achei que você tivesse falado o contrário, que 10% engravidável. Eu falei, gente... Não. Então, aborto natural acontece naturalmente, acontece de uma situação comum e isso não impede o que é importante. A mulher tendo um aborto, a probabilidade dela engravidar e ter um bebê é igual àquela mulher que nunca teve aborto. Mas muitas mulheres abortam no comecinho da gravidez e nem sabem que abortaram, porque nem sabiam que estavam grávidas. Exatamente. Né? Hoje a mulher, por exemplo, diferente dos tratamentos de reprodução assistida, que a gente faz um diagnóstico de gravidez muito precoce, às vezes a mulher no ciclo natural tem um atraso de 5, 6 dias, abortou e nem ficou sabendo. É verdade. Então acontece. Vamos ver mais uma? A fertilização in vitro é indicada apenas para mulheres que possuem alterações tubárias. Mito. Mito, né? Mito. Isso é, a gente usa hoje as técnicas de reprodução assistida, de fertilização in vitro, para fatores masculinos, para obstrução das trompas, para endometriose, para fatores imunológicos e para casais que não engravidam, sem causa aparente. Então a gente usa bastante as técnicas de fertilização in vitro, que são muito eficientes. Mas quando que o médico acaba optando pela fertilização in vitro? Quer dizer, qual o processo natural para se chegar numa fertilização in vitro? Isso, duas condições. Lógico que existem algumas condições específicas. Isso é, se o homem tem muito pouco espermatozoide, não adianta fazer o tratamento. Se a trompa está obstruída, não adianta. Se tem uma endometriose grave, não adianta. Mas um ponto importante hoje, Kátia, a gente usa muito a fertilização in vitro para apressar
a probabilidade de gravidez. Se vem uma mulher com 40 anos, não estou chamando nenhuma mulher de 40 anos de velha, não. Não, mas assim, é que a gente sabe que o óvulo vai envelhecendo, exatamente. Né? Se ela vem com 40 anos tentando há um ano, não adianta a gente, por exemplo, tentar um coito programado ou uma inseminação artificial clássica. Então a gente vai para a técnica mais eficiente, ela é mais elaborada, claro, ela é mais cara, claro, mas ela é mais rápida. Então a gente usa também as técnicas de reprodução assistida para ganhar tempo de fertilidade desse casal. E isso é importante, gente. Quando a gente fala uma mulher de 40 anos, hoje é uma mulher super nova. Exatamente. Nova para algumas coisas, mas para poder realizar seu sonho de ser mãe, ela está ali no limite de conseguir, né? Na verdade, até o limite um pouquinho antes, Kátia. A gente sabe que a fertilidade ela diminui devagarzinho para a mulher dos 25 aos 35 anos, mas depois disso a curva fica muito inclinada. A queda da fertilidade da mulher após os 35 anos é uma coisa que tem que acender uma luz amarela super forte. Grande, né? Ela tem que ficar atenta, porque ela pode não engravidar naturalmente. Não é doença, é uma questão natural. É verdade. Vamos ver mais uma? Se um casal é sadio, ele sempre consegue engravidar no primeiro mês da tentativa? Quem dera, mito. Maria, primeiro mês? A gente considera a infertilidade quando o casal tem uma vida sexual habitual, claro, normal, que não engravida após um ano. Então, um ano é o prazo máximo para esse casal exatamente. Que tem uma atividade física constante. Hoje a gente também é um pouquinho mais rigoroso nessa história. Se essa mulher tem 37 anos ou mais, a gente encurta esse tempo para 6 meses por causa do tempo. Tá. Porque para ver a nossa fertilidade, Kátia, num casal fértil, que vai ter 10 filhos, a chance de gravidez por mês é somente 20%. Por isso que a gente espera um ano, que essa chance vai a mais ou menos 90%. É por isso que a gente espera justamente esse tempo. Mas a mulher que já tem mais idade, não dá para você perder tempo esperando mais 6 meses, tem que ir mais né? rápido. Vamos ver mais um? A melhor solução para casais inférteis é a fertilização in vitro. Mito ou verdade? Mito. Isso, né? A fertilização in vitro é o tratamento mais elaborado. Isso é, muitos casais precisam dela, mas, por exemplo, às vezes vem um casal com pouco tempo de tentativa ou que tem uma relação sexual um pouco menos frequente, ou uma mulher que não ovula, às vezes é uma simples medicação para ovular. Então, a fertilização in vitro muito eficiente, mas tem que entender que é o recurso mais elaborado e o recurso não final, mas aquele que a gente vai usar quando não teve nenhum outro. E tem que descartar, na verdade, todos os possíveis problemas que esse casal tenha, né? Exato. Existem quadros infecciosos, as doenças sexualmente transmissíveis, muitas vezes são tratadas, mesmo que elas causem alteração. A própria endometriose, muitas vezes a gente trata clinicamente. As esterilidades sem causa aparente, às vezes a gente tenta um pouquinho. Se esse casal é jovem, Kátia, vale tudo. A pena, exatamente. Né? Esse é o grande ponto, a grande história é a idade da mulher. E a gente vê o quanto que o emocional desse casal também pode atrapalhar o estresse e aquela ansiedade do que eu quero engravidar, isso cria uma barreira no casal, Duas coisas são importantes, não só a ansiedade, mas o tempo para engravidar. Você parece que quanto mais tempo passa para essa mulher, pior emocional dela fica, e sem dúvida nenhuma, o emocional atrapalha tudo. Atrapalha o cérebro, o rim, o baço, lógico que o testículo no homem e o ovário na mulher. Também. Então o emocional atrapalha sim. Vamos ver mais um? As chances de o óvulo ser fecundado diminuem com a idade. Essa é a maior verdade. E a gente queria que fosse um mito, porque são muitas mulheres que sofrem também, né, depois para conseguir realizarem seus sonhos. O que a gente orienta, Kátia, para a mulher é o seguinte, não que ela engravide mais cedo, mas que ela tenha a consciência de que a única coisa que a gente não trata no laboratório é a idade dos óvulos. A mulher nasce com seus óvulos e vai perdendo, não só como quantidade, mas a qualidade dos óvulos. Então essa é a grande verdade. Então, para aquela mulher que quer, olha, eu quero planejar, e a gente tem que trabalhar com planejamento de vida, hoje mais do que nunca. No sonho, realizar esse sonho de ser mãe, mais ainda. Então, quero primeiro me dedicar à minha carreira, eu quero ser mãe, mas daqui a um tempo. Qual a idade limite para a gente congelar esses óvulos ainda com uma boa qualidade? Se a gente fosse pensar em idade técnica, 28 anos, mas isso é muito cedo. Nenhuma mulher de 28 anos acha que não vai encontrar o seu parceiro. Ela poderia começar a pensar, não é, em congelar os óvulos. Porque o que acontece, Kátia, depois dos 35 anos, e essa idade realmente técnica que a gente fala, a quantidade e a qualidade dos óvulos é menor. Então, realmente, se essa mulher não tem uma perspectiva de engravidar, congele seus óvulos. Faça o seu backup. Isso é, deixar os óvulos guardados, porque ela parou o tempo, o envelhecimento natural da idade reprodutiva dela. Aí depois ela pode, tendo esses óvulos congelados, usar esses óvulos, eles serão fecundados in vitro, serão colocados no útero dela. Até que idade? Tem um limite de idade também? Não. Aí que tá, o útero, lógico, todos os nossos órgãos envelhecem, mas o útero envelhece muito pouco. Então não é incomum uma mulher de 45, 50, até 55 anos, ela estando bem de saúde, Kátia, estando em ordens, não tomando medicação, com uma condição ginecológica boa, ela
praticamente não tem limite. Exatamente, né? Então ela pode ir muito mais longe, ela pode realmente se planejar para engravidar mais tarde. Olha, a Marília diz o seguinte, tem um filho de 5 anos e agora eu e meu marido estamos tentando o segundo. Porém, já tive 2 abortos espontâneos e não estou conseguindo mais engravidar. O que fazer? Então, aí, Marília, são 2 coisas. Primeiro, você tem uma dificuldade de gravidez e também tem uma perda gestacional de repetição. São 2 problemas. 2 problemas. Ela precisa investigar em primeiro lugar, porque pode acontecer. Lembra que nós comentamos que um aborto é natural. 2 já passa a ser um problema médico. Tá. Então ela tem que investigar. Mas a principal causa de abortamento é a idade. Outra vez. Outra vez? Outra vez, porque além de diminuir o número de óvulos, Kátia, a qualidade dos óvulos piora. Por isso que a mulher também, com o tempo, tem mais chance de ter bebês com problemas. E não só síndrome de Down. Outras também. Outras também, né? Exatamente. Então tem que verificar, viu, Marília, com o seu médico, qual é a sua idade e fazer um exame... Exames genéticos, que são exames de sangue. Ver o útero, muitas vezes tem algumas coisas dentro do útero que fazem com que esse embriãozinho se implante e tenha perda. Então cabe uma investigação bem criteriosa. Então, quanto antes você for ao seu médico, melhor, viu? Boa sorte pra você. Dalila, o sonho do meu marido é ter gêmeos. Se eu fizer tratamento para engravidar, as chances podem aumentar? Sim, gêmeos não é uma coisa, é natural, claro, mas a probabilidade de gêmeos é 1 para 80 só. Então, é muito pouco, mas como ter um só, porque o útero, Kátia, cabe um bebê, 2 fica apertado. Então, a poesia dos gêmeos, ela não é muito bacana. Mas, quando a gente faz o tratamento de reprodução, normalmente a mulher ovula mais que um óvulo, ou a gente transfere mais que um embrião. Então, realmente, a chance de gêmeos é maior. Agora, vamos dizer, não sei se é o caso da Dalila, a Dalila não tem problemas para engravidar, mas como o marido quer ter gêmeos, ela quer fazer um tratamento mesmo assim. Isso é indicado? Errado, Kátia. Errado, né? Errado porque, veja bem, o que a gente faz? Medicina reprodutiva. O que é medicina? Para tratar um problema médico. Sim. Se ela não tem fertilidade, não tem que tratar, não tem que tomar remédio. Eu já vi muitas mulheres falando, eu quero ter 3 filhos, então vou fazer... Sempre um de cada vez. Um bebê de proveta, vou pedir para colocar logo os 3, eu tenho uma gestação só e tenho os meus 3 filhos. Não é como a gente numa loja comprar uma camisa, né? Não. Tem que pensar que a dificuldade de gravidez é um problema médico. Se trata com medicina reprodutiva. A medicina avança para facilitar e para resolver os nossos problemas de saúde, não para criar situações, gente, que é capricho, que é luxo de cada um. Porque os gêmeos, Kátia, a probabilidade de uma gravidez gemelar ela é muito mais trabalhosa. Sim. E também os bebês, eles acabam podendo nascer menores, esse é o grande problema dos gêmeos. Prematuros, né? Exatamente. Com um monte de doenças que é causada pela prematuridade. Porque quando a gente vê os gêmeos, ou vê um bebê prematuro, que depois ai que lindo, nasceu só com 1,5 kg, olha como tá bonito. Mas quantos são os bebês que nascem de uma forma prematura e que levam sequelas para a vida toda, Muitos. Né? A probabilidade de problemas neurológicos, probabilidade de alteração cognitiva, isso é dessa criança se comunicar, de doenças, de infecções, isso é muito maior. Então o ideal é que tenha 1. 2, até passa. 3, Kátia, não é catástrofe, é tsunami, entendeu? Então, a gravidez trigemelar realmente acontece, infelizmente, em alguns casos, porque medicina não é matemática, né? Mas é muitíssimo complicada, realmente não é indicada. Então, Dalila, se tiver gêmeos de uma forma natural, ok, senão não tem outro jeito. Vamos ver a última pergunta? Poliane, a alimentação pode aumentar ou diminuir a fertilidade? Ouvi dizer que a alimentação rica em gordura pode prejudicar a mulher que quer ter filhos. Então, Poliane, a alimentação é importante sim. Tanto é, Kátia, que hoje no serviço de reprodução, o nosso também é assim, a gente tem uma nutricionista que faz o acompanhamento. Legal, né? Porque a gente sabe que não só os hábitos, como o cigarro, como o uso de drogas, como algumas medicações, mas a ingestão em excesso de bebida alcoólica, de carne vermelha, de algumas alimentações com gordura, com o tempo faz com que a fertilidade diminua. Então, cuidar da saúde com alimentação é cuidar também da saúde reprodutiva. Isso é super importante. A gente tem que pensar nisso quando já falar, bom, eu quero começar a pensar em engravidar. Porque não é mudar de um dia para o outro. Não, o hábito é muito importante, quer dizer, a atividade... O que acontece, se a gente ganhar 1% em cada coisinha que se fizer, lá no final são alguns pontos percentuais importantes. Então, a alimentação é super importante, saúde física é super importante, bem-estar emocional, como nós comentamos, é importante. Então, sim, a alimentação pode prejudicar.
Então, Poliane, se o seu desejo é engravidar, começa a pensar nisso tudo e leve depois esses seus novos hábitos até o fim da sua vida. Exatamente. Não é só na hora de engravidar. Vai ganhar alguns anos aí também. Ah, vai. Vai aproveitar muito mais seu filho, sua família, sua vida, Isso, exatamente. Né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Edson Borges. É claro que ele volta mais vezes. Você pode sugerir o tema que você quiser. Tem o site, que é o www.fertilite.com.br. Y no final, tá, gente? Não vai se confundir, .com.br. Dr. Edson Borges retorna e a gente te ajuda aí. Mas não esqueça, nosso espaço aqui, gente, é de informação. Nada supre a necessidade de você ir ao médico e seguir a orientação que o médico te passou. A gente falou de uma forma generalizada sobre infertilidade, mas se você já foi ao médico e ele te deu um diagnóstico, siga direitinho. Não está sentindo confiança? Busque uma segunda, terceira opinião, mas sempre vá pela orientação médica. Isso é importante, exatamente, né, doutor? Muito importante. Obrigada mais uma vez, muito viu? obrigado. Eu que agradeço, pelo programa. viu? Muito obrigado. Obrigada, parabéns Tchau, tchau. pelo trabalho.